Chega uma hora que a água ela bate na bunda do homem adulto, mas o brasileiro amador, ele não tá nem aí. Tudo que ele quer é que chegue sexta-feira, abrir a cerveja escolzinha dele gelada e assistir o jogo do Flamengo. É isso que importa. Cara, bem-vindos ao canal Resgate ao Masculino, o canal que é a ciência do empreendedor. Aqui falamos sobre filosofia, psicologia, entre outras ciências, em prol da sua inteligência e da sua prosperidade. Entenda-se, prosperidade não tem nenhum traço que ligue ela a dinheiro. Dinheiro é aquilo que a gente dita. A gente, no nosso cognitivo, a gente entende que tem valor, mas aquilo que verdadeiramente tem valor, a gente sabe o que é. Você tem como você comer papel? Não. O dinheiro ele serve para comprar a comida. Então ter a fonte do alimento antes de ter a fonte do dinheiro, talvez seja uma grande fonte de prosperidade. Bem, fique mais nesse vídeo, acompanhe até o final, que aqui vamos trocar uma ideia hoje sobre um assunto que vai mudar a sua vida como homem, tá bom? E se você é um brasileiro comum que gosta de escutar um pouco de pisadeiro, um pouco de funk, que você chega no final de semana, não consegue controlar, fuma um cigarro, você usa droga, você bebe álcool, se você chega a fazer algum tipo de ato nocivo ao seu próprio corpo, inclusive mental, se você não consegue controlar suas emoções, não consegue controlar o seu pensamento e não consegue controlar suas palavras, fica aqui nesse vídeo que essa ferramenta e essa única ferramenta, ela vai transformar a sua vida inteira do completo éter para aquela vida de realizações, aquela vida de prosperidade, de amor incondicional, o amor ágape, assim, em um piscar de olhos. Na hora que você aprender isso, na hora que você conhecer essa ferramenta, isso vai entrar direto no seu espírito. E aí que tá a maior chave de todas. Na hora que você recebe um conhecimento desse, você obrigatoriamente precisa agir depois. Você vai precisar acionar, desbloquear dentro de você aquilo que não lhe pertence e começar a acionar aquilo dentro de você que está querendo trilhar o novo caminho. Tá bom? Então, esse é mais ou menos o ambiente, esse é mais ou menos a atmosfera que antes de eu passar essa ferramenta, eu preciso que você entenda. Essa ferramenta é uma palavra latina, mas na verdade ela deriva de palavras mais antigas, né? Por exemplo, a palavra idade. A palavra idade, ela existe há muito tempo. Desde que não existia, por exemplo, fonemas, né, por assim dizer, sílabas propriamente ditas, o ser humano ele já conseguia se expressar de modo a explicar se aquela pessoa era nova ou se era velha. Então o termo, o senso idade, ele permeia muito antes de ter uma palavra, seja em qualquer língua, para conseguir descrever o que ela significa. A palavra maduro também segue a mesma linha, só que a palavra maturidade, ela se inicia, ela se dá origem em Roma. E o que significa a palavra maturidade? Significa que você chegou a um patamar onde é inevitável que você tenha certa compreensão do mundo, que você tenha certa consciência. Ritos de passagem, eles trazem muita maturidade para um homem, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, os ritos de passagem para as crianças, né? A gente está falando de homens de 7, 8, 10 anos de idade, em que eles iam no meio da mata caçar e eles tinham que obrigatoriamente voltar com a caça. Tá? Senão, eles não passavam nesse ritual de passagem. Isso é importante deixar claro. Um outro ritual de passagem, a gente consegue perceber que existia, né, no Brasil, eu escuto relatos que existia isso no Brasil um tempo atrás, mas a gente acaba encontrando isso em outros países, né, nos Estados Unidos, na Europa, que são os ritos de passagem onde o homem, né, o menino, o jovem, ele completa seus 14, 15 anos e o pai leva ele no alfaiate da cidade e faz o terno, faz o colete, compra a gravata e a partir daquele dia ele não é mais o garoto que usa a camisa social ou a camisa social com o suspensório, mas ele é a pessoa que usa o paletó completo. E ter esse entendimento faz o homem pensar diferente, porque ele se veste e logo ele se vê e ele se entende como ser uma pessoa diferente. Né? E hoje em dia as pessoas elas ignoram esses rituais de passagem. Um garoto, né, de 14, 15 anos, que ele tá fazendo um ritual de passagem desse, um rito de passagem, aliás, em que ele troca a roupa dele para uma roupa completa, um terno completo, igual aos homens adultos, faz ele olhar para si mesmo de uma maneira onde ele não pode perder mais esse apelo, ele não pode mais perder esse respeito, ele não pode perder mais essa autoridade que ele tem, né? Porque o nome é um só. Se você perder esse nome, acabou. Então ele não pode perder o nome, ele não pode perder a honra do nome dele, sabe? Agora eu te pergunto, no Brasil, vamos falar real mesmo, pô, no Brasil, vamos lá, 14 para 15 anos, fala pra mim, o jovem hoje médio, qual que é o rito de passagem de cadeia, é isso? Sistema carcerário? Crimes cibernéticos? Fazendo filho e deixando a criança para outras pessoas cuidarem? É ficar acelerando moto na rua sem CNH, cortando giro? Será que esse é realmente os ritos de passagem masculino que o Brasil precisa? Será que isso não tem relações diretas
com o nível de analfabetismo funcional no Brasil, o nível de má educação, o nível de má criação das famílias, a maior taxa de pais ausentes do mundo. Então, o que a gente está falando aqui são coisas que não são explicáveis, principalmente não são explicáveis no mundo moderno, por enquanto. Posso ser o primeiro aqui que está explicando isso. Posso ser o primeiro aqui que você pode compartilhar com as pessoas e falar, olha só que ideia desse cara. Tá todo mundo aqui reagindo a coisas. Tá todo mundo aqui se escondendo atrás de um entretenimento, atrás de uma piada. E o Antônio tá falando a verdade. Então eu vou compartilhar essa aula, esse ensinamento com outra pessoa. Porque a população ela precisa escutar esse tipo de coisa. A gente não pode simplesmente olhar na cara do homem, né? E falar, vira homem. Não é só isso. Você precisa complementar isso. Por quê? Porque a gente esqueceu de quem a gente é. Então a coisa precisa ser muito mais explicada do que simplesmente sobe naquela cruz, sabe? Não é muito por esse lado. A gente precisa olhar na situação dele. Cara, um homem, antigamente, um homem médio aqui no Brasil, tô falando da década de 70 e 80, tem uma reportagem que eu vou deixar aqui pra vocês verem. Você viu o povo lendo 3 a 4 livros, cara. A última falou do Isaac Asimov, entende? A gente tá falando da coleção A Fundação, né? Entre outras obras, claro. Você gosta de ler? Eu gosto, leio muito. Que tipo de livro? Policial, romance, variedade. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 15 a 20 volumes. Você gosta de ler? Adoro literatura. Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só, porque não tem tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito de Machado de Assis. O senhor lê muito? Leio. Que tipo de livro? Romance. Quanto o senhor lê mais ou menos por mês? Nesse mês eu li 3 livros. E o senhor compra todos que o senhor lê? Compro. E qual é o livro que o senhor prefere, normalmente? Ou romance? Ficção. Ficção. O senhor tem algum autor preferido? Eu gosto de Cronin. Você gosta de ler? Gosto. Que tipo de livro? Policial, romance. Quantos você lê por mês, mais ou menos? 3 livros. E você compra todos que você lê? Compro, eu gosto. Mas você só lê livros comprados ou tem alguma biblioteca, alguma coisa? Não, também troco. Biblioteca também apanho. Você gosta de ler? Gosto. Que tipo de livro? Romance, né? Tem algum autor preferido? Monteiro Lobato. Quantos livros você lê por mês? 2, 3, depende do tempo que E der. você compra os livros todos que você lê? Compro. Você gosta de ler? Gosto. Que tipo de livro? De ficção científica. Você tem algum autor preferido? Tenho Isaac Asimov. E você lê quantos livros por mês? Uns 3 já. Já li o Despertar dos Deuses com ele. Tô lendo agora O País da Metamorfose. Você tem tempo para ler? Tenho, na condução eu leio. A gente tá falando de uma época em que a pessoa se importava com isso. Aí você fala, nossa, Antônio, é óbvio que elas não leem mais, né? O celular, a rede social tá aí, né? Quem que vai querer ler agora? Justamente, essa que é a questão. Passa tão despercebido dos seus olhos que se eu fosse você, eu cancelava tudo na internet e eu ficava aqui apegado nesse canal. De verdade. Sabe por quê? Porque eu me dedico na minha vida a ficar longe da rede social e esse é o único momento que eu produzo. Então, se você fizer essa mesma coisa escutando um dos meus vídeos, eu tenho certeza que você vai começar a seguir nesse caminho. E eu tenho certeza absoluta, eu sei que é redundante, mas é certeza absoluta que você, assim como eu, vai começar a entrar. E eu já estou há um tempo, né? Eu já estou há alguns anos, mas você, se inspirando em mim, você vai começar a entrar. Tem um versículo, né, no Velho Testamento que Paulo fala para imitar ele, porque ele imita Cristo. Então, o que dá para entender nesse contexto é que o modo de imitação é um modo de se aprender muito valioso, tá? Muito valioso. Então, na hora que você imita a postura de alguém, a fala de alguém, e você vai testando isso na vida sem muito medo, mas você vai gerando e você vai criando isso, você vai gerando isso de verdade, de coração, tendo entendimento que a sua vida é finita. Então você gera um senso de maturidade. Você chega, finalmente, na idade adulta. Aí você pensa, poxa, 25 anos, 26 anos, 20 anos, 30 anos, qual que é a idade adulta? Depende muito das experiências que a pessoa passa. Tem pessoas que desenvolvem a sua maturidade muito mais rápido, porque tendem a lidar com problemas muito mais cedo na vida, né? Elas têm que lidar com problemas muito mais cedo. Então isso faz ela desenvolver a maturidade, que é o senso de se importar além dela, além do ego, né? Quando você está na adolescência, né? E toda vez que a pessoa ela volta pro ego, ela vira um pouco adolescente por causa disso. Que o ego, ele quer se proteger de todas as formas, né? Ele não quer morrer e ele acha ao mesmo tempo que tá todo mundo atacando ele, né? Então ele tem esse senso. Então, quando você passa a barreira do ego e atinge a consciência, não uma consciência plena, porque a gente não vai ter essa consciência plena. Não vai ter, nós somos humanos. Estamos constantemente melhorando coisas. Mas estar na consciência é importante. Estar na consciência, buscando melhorar,
é melhor do que estar melhorando, mas não ter uma consciência como base. Por quê? Porque ao longo do tempo você pode melhorar uma coisa, né? Putz, comprei casa, comprei carro, tenho muito dinheiro, mas foi no tráfico. Então não tem o que você fazer, né? Que a justiça de Deus não vai tirar isso de você. Vai perder. De todas as formas você vai perder. Entende? Então tem princípios que não tem como você ir contra. E o princípio da maturidade é um desses. Tem até um capítulo inteiro sobre isso no livro do Thiago Brunet. Princípios milenares, né? Tem um princípio da maturidade, ele dedica um capítulo inteiro a isso, né? Claro que se você procurar a palavra maturidade e filtrar ela em um site da Bíblia, né? Você abrir aí a Bíblia online e filtrar, para quem não sabe é F3 ou função, né? Para notebook, função F3, você procura qualquer palavra naquele texto. Então você procura maturidade, tem como você criar um devocional só disso. Você não vai nem precisar ficar pedindo pro ChatGPT, pelo amor de Deus. Você é muito mais inteligente que o ChatGPT, mas você não tem noção disso. A ferramenta maturidade, ela traz para você uma parada que nada no mundo externo vai te causar, porque é uma felicidade genuína interna, tá? Então, eu quero buscar a felicidade, eu quero encontrar minha felicidade. Claro, você tá a um passo dela. Torne-se maduro. Torne-se maduro. Veja as coisas do jeito que elas realmente são e faça aquilo que te agrada mais no momento, sem apego, sem medo de que tá errando, sem medo de que se vai dar certo ou não, sem medo, sabe? Porque a vida, ela é uma gozada.